Hoje a gente vai analisar um dos casos mais sombrios da história criminal aqui do Brasil. É a história de um homem que, por décadas, pedalou pelas estradas do interior de São Paulo, sabe? E ele deixou um rastro de terror, ficando conhecido por um nome que, nossa, dá arrepios só de ouvir: o maníaco da bicicleta. Mais de 100. É, esse é o número. O número de assassinatos que um único homem chegou a confessar. Imagina só, décadas espalhando o terror pelo interior de São Paulo. É um número que choca, né? E que já dá uma ideia da escala da brutalidade dele. Nas cidades e comunidades por onde ele passou, o medo acabou dando a ele vários nomes: maníaco da bicicleta, homem do saco, monstro de Rio Claro. Cada apelido era, no fundo, uma tentativa de dar nome a um mal que, por muito tempo, parecia não ter rosto nenhum. Bom, vamos então conhecer a pessoa por trás desses apelidos. O nome dele era Laerte Patrocínio Orpinelli. E os crimes, nossa, se estenderam por um período enorme, do início dos anos 70 até o finalzinho dos anos 90. Então, para a gente ter uma definição clara aqui, quem foi o Orpinelli? Ele era um andarilho, sabe, um assassino em série brasileiro que ele mesmo admitiu, ter matado mais de 100 pessoas. E o pior, a maioria delas eram crianças. A pergunta que sempre fica é: de onde vem um monstro desses? Para tentar entender o assassino, a gente precisa olhar para a origem dele. E o caminho do Orpinelli começa num passado bem conturbado e violento. Ele nasceu em Araras, o sétimo de 9 irmãos. A infância dele, pelo que se sabe, foi marcada por muita violência. Ele era uma criança agressiva e, como castigo, olha que absurdo, a própria mãe amarrava ele no pé de uma mesa. Na adolescência, ele começou a beber, muito. Desenvolveu alcoolismo e, com isso, vieram várias internações psiquiátricas. Já era um sinal bem sombrio do que o futuro reservava. Quando adulto, o Orpinelli virou esse andarilho. Ele ia de cidade em cidade na sua bicicleta, sempre com uma aparência de trabalhador simples, sabe? Meio sujo, maltrapilho. Um faz tudo. Ninguém, absolutamente ninguém, suspeitava que por trás daquela aparência se escondia um predador. E foi justamente essa fachada que permitiu que ele criasse um padrão de crueldade. Um método frio, calculado, que ele ia repetir de novo e de novo por quase 30 anos. O método dele era assustadoramente consistente. Pensa só no passo a passo. Primeiro, ele chegava numa cidade nova e identificava uma criança que parecia vulnerável. Aí, o segundo passo, ele se aproximava, tentava fazer amizade com a família ou com a própria criança para ganhar a confiança de todo mundo. Depois, ele usava a isca, doces, a promessa de um passeio na bicicleta dele. E com a confiança ganha, ele levava a criança para um lugar afastado, isolado, e era lá que ele cometia os crimes. E qual era a motivação por trás de tanta crueldade? Em uma entrevista, o próprio Orpinelli, com as palavras dele, revelou. Ele disse, abre aspas, "Sinto o prazer em vê-las aterrorizadas." Fecha aspas. É, uma confissão que arrepia, né? E que abre uma janela para a mente doentia dele. As vítimas dele tinham um perfil bem definido. Eram crianças, de 3 a 11 anos, meninos e meninas, quase sempre de famílias mais humildes, de baixa renda. Os crimes que foram confirmados aconteceram em várias cidades: Rio Claro, Monte Alto, Pirassununga, Franca. Mas a suspeita é que o rastro de violência que ele deixou seja, na verdade, muito, muito maior. Ok, mas como capturar um assassino assim? Um cara que não deixava pistas, que estava sempre mudando de cidade, foi um desafio gigantesco para a polícia. Por anos e anos, os crimes eram tratados como casos isolados, sabe? Ninguém conectava os pontos. A grande virada mesmo só veio em 1999, e foi graças à persistência de uma pessoa, a delegada Sueli Isler Batelotti. Ela decidiu revisitar um boletim de ocorrência antigo, de 98, que parecia um caso menor. Um homem tinha sido visto agarrando 2 crianças. Na época, ele foi liberado, mas a delegada Sueli, ela sentiu que tinha algo ali, e a insistência dela mudou o rumo de toda a investigação. Puxando o fio daquele BO, a delegada Batelotti conseguiu chegar na família do suspeito. E foi aí que ela conseguiu o nome completo dele: Laerte Patrocínio Urpinelli. Com o nome em mãos, ela mandou fazer um retrato falado e divulgou. Finalmente, aquele fantasma que assombrava o interior de São Paulo agora tinha um rosto.
A partir daí, a caçada se intensificou de vez, e o caminho para a justiça, mesmo que tardio para tantas vítimas, finalmente começou a ser traçado. Estes aqui são os nomes de algumas das vítimas confirmadas. São os casos que levaram à condenação dele. Osmarina Pereira Barbosa, de 10 anos, José Fernando de Oliveira, de 9, Aline dos Santos Siqueira, Edson Silva de Carvalho, com 11 anos, a pequena Crisilane dos Santos Barbosa, de apenas 3 aninhos, e a Jéssica Alves Martins, de 9. Esses nomes, eles representam só uma pequena parte de toda a dor que esse homem causou. O capítulo final dessa história se desenrolou bem rápido depois da identificação. Em janeiro de 2000, o Orpinelli foi preso num posto de gasolina em Leme. Daí vieram os julgamentos e as penas somadas passaram de 100 anos de prisão. Ele nunca mais saiu. Em janeiro de 2013, ele foi encontrado morto na cela. A causa da morte foi natural. Então, o caso do maníaco da bicicleta se encerra. Mas fica uma pergunta, né? Uma pergunta que assombra e ecoa até hoje. Como? Como um assassino consegue se esconder à vista de todo mundo por décadas? É uma questão que força a gente a pensar nas fragilidades e vulnerabilidades da nossa própria sociedade.